Olá, pessoal. Bem, a gente ainda está no século XVIII e a gente vai pegar agora o arco que vai do pré-romantismo, passa pelo romantismo, o realismo e vai até o naturalismo. A gente vai pegar do finalzinho do século XVIII e vamos até o final do século XIX. Na Alemanha, esse movimento tem um nome. Nos livros de história ele tem outro. Tá? Nos livros de história isso é chamado de pré-romantismo ou pré-romantismo alemão. Mas veja só, é muito difícil alguém se definir como pré alguma coisa. Né? Eu sou pré-romântico. Romantismo não existia ainda. Então como é que você se anuncia como pré-romântico? Pois é, isso daí foi colocado nos livros de história porque esses livros de história foram escritos na França, que se tem como pátria do romantismo. Mas o romantismo apareceu na Alemanha. Não, lá era pré-romantismo. Tá? O nome desse, isso está no roteiro que eu mandei para vocês. O nome do grupo, do movimento era Sturm und Drang, significa tempestade e ímpeto. Sturm und Drang. E, pela primeira vez na história, um movimento artístico, uma ideia artística, pedia emoção na obra de arte. Para eles, fora iluminismo, fora classicismo francês, porque a França, já naquela época, já no século XVIII, desde o final do século XVII, a França meio que ditava as normas estéticas, né? Ditava a maneira como a arte deveria ser produzida. Lembre-se que eu já falei mais uma vez, o francês gosta de explicar tudo. Então, tudo que vinha da França vinha muito bem fundamentado. Então, havia uma razão para isso. Mas esse racionalismo, esses versos escritos, a peça de teatro inteiramente escrita em versos, e os versos matematicamente produzidos fora. Nós queremos a explosão da emoção. Agora, vejam que curioso. Nós temos o pré-conceito de que alemão é um povo frio. Então, não existe povo frio. Existem culturas que podem ser mais ou menos expansivas. Mas vamos lembrar que alemão é o povo que inventou a Oktoberfest. Se você se aprofundar no estudo da estética, no estudo que nos diz quais eram as visões de mundo que os povos e as épocas tinham, você chega num momento em que se contrapõe latinidade, derivada de Roma, e germanismo. Tá? Com a cabeça que a gente tem hoje, a gente vai dizer, latinidade, fiesta, e tal, latinidade, Brasil, carnaval, bagunça, e germanismo, todo mundo sério, marchando em passo de ganso, né, tudo duro, nazista. Nada mais falso. É exatamente o contrário. A latinidade que vem de Roma é o símbolo da ordem. Lembrem-se que foi de Roma que nós herdamos o nosso direito. Tinham leis redigidas em Roma, até hoje não é que sejam leis válidas, mas a ideia delas até hoje está nas nossas leis. Roma era certinha, porque havia um império imenso para administrar. Por exemplo, um acampamento militar
romano, das legiões, famosas legiões romanas, os acampamentos das legiões tinham sempre o mesmo desenho. Por quê? Porque você junta numa legião aí 10 mil, 50 mil, 80 mil caras que montam barracas para dormir, etc. E um mensageiro chega correndo com uma mensagem para o comandante. Até ele se achar dentro de um acampamento desses, vai um dia. Não. O mensageiro sabe por que lugar ele entra e até onde ele vai para chegar na tenda do comandante. Já o germanismo se remete não à ideia que a gente tem de Alemanha hoje, mas à ideia original de povos germânicos, os povos bárbaros. Enquanto as legiões romanas eram famosas pela sua incrível disciplina e as suas manobras militares, que tinha um nome para cada formação de tropa e tal, os bárbaros germânicos atacavam na porrada, era a horda. Alguém dava um berro, vai, todo mundo, e iam para o pau. E acabavam vencendo as legiões romanas. Então, volta. Entendido? Primeiro movimento que pede emoção na arte é o pré-romantismo alemão. Surgiu na Alemanha. Este grupo, o grupo Tempestade e Ímpeto, dura aí de 1760 a 1780 aproximadamente. Tá? Veja, não é que eles quisessem escrever em alemão, eles já escreviam em alemão. O que eles não queriam era escrever em alemão do jeito francês. Eu não quero escrever em alemão do jeito francês. Nada contra uma história que venha da França. Aliás, um dos principais nomes desse movimento, que é o Schiller, Friedrich Schiller, escreveu uma peça chamada Joana d'Arc, sobre a heroína francesa Joana d'Arc. Escreveu Mary Stuart, rainha da Inglaterra. Tá? Os dois grandes nomes desse movimento, já falei um, que é Schiller, está no roteiro, que escreveu, eu coloquei ali Joana d'Arc, mas escreveu uma outra peça muito interessante, Os Bandoleiros, que é sobre um rapaz de família burguesa, que ele gosta muito da farra, da taverna, tomar uma, estamos no século XVIII. E o irmão leva um recado para ele. O pai falou que se você não voltar hoje para casa, você está deserdado. É? Pois ele que me deserde, então, não preciso do dinheiro dele. O pai falou para você não usar. O cara vai, volta, o irmão mais velho trazendo recado. O pai falou para você não usar mais o nome da família. Eu não quero saber. E tal. Ele quer me tirar? Me tire tudo. E esse rapaz vai, então, se chegando para o lado da marginalidade. Até que não tem mais dinheiro, ele passa a roubar, a cometer pequenos furtos. Daí ele desenvolve a coisa, passa para o assalto, né, com uma ameaça, uma faca, uma pistola apontada para alguém. E ele se revela um cara, um ótimo estrategista, com pulso firme, durão. Ele acaba criando um bando. Aí o nome da peça, Os Bandoleiros. Ele acaba criando um bando. E esse bando cresce e causa terror por onde passa. O bando chega a ficar tão grande que não é mais a polícia que dá conta deles, é o exército que vai em busca deles. Eles não entram mais na cidade para assaltar algum lugar. Eles tomam uma cidade, que nem o que era aqui no Nordeste, os cangaceiros no Nordeste, que os caras tomavam a cidade inteira, saqueavam e iam embora. Este cara um dia passa pela fazenda que era do pai. O pai já morreu. E ele encontra o grande amor da vida dele. Que o irmão foi dizer para ele que ela não queria mais saber dele.
ele encontra o grande amor da vida dele, que está casada com o irmão mais velho. E ele conversa com ela e fala: teu pai sofreu tanto, teu pai chorou tanto, porque ele te mandou tantos recados, dizendo que te perdoava para você voltar. Não, meu pai me deserdou. Não, seu pai nunca fez isso. Foi o irmão mais velho. Hã? E este cara fala: tá, então eu vou retomar a vida que eu tinha, ou já que vou ficar com o meu grande amor. Aí o pessoal do bando fala: ô, chefe, você instituiu uma lei, ninguém sai do bando. Vivo, ninguém sai. Ele olha para ela e diz: eu tenho que ir. Essa vida de aventura, essa vida no crime, tinha mais sentido para ele. Guarda essa informação, isso vai ser útil daqui a pouco quando a gente for para a França. O outro grande nome é Goethe, né? Johann Wolfgang Goethe, que é o grande nome das letras alemãs. Ele é o que Dante foi para a língua italiana, o que Camões foi para a língua portuguesa, Goethe foi para a alemã. E a grande obra, nós temos os Lusíadas, né? Os italianos têm a Divina Comédia, os espanhóis têm Dom Quixote, os alemães têm o Fausto, de Goethe, que é uma peça de teatro, em versos. Ele era poeta e romancista, além de dramaturgo. Eles faziam de tudo, né? O Schiller tem um texto excelente chamado Educação Estética do Homem numa série de cartas. Ele escreveu cartas, não endereçadas a ninguém, mas como se fossem cartas, ele vai dizendo como deve ser a educação de uma pessoa do ponto de vista do pensamento artístico, do belo. O Fausto pega aquela história que o Marlowe tinha escrito, já a trágica história do Dr. Fausto, e o Goethe dá uma crescida nisso daí. Fica uma peça enorme. E ele tem uma coisa interessante. Ele começa a escrever a peça, escreve um esboço da peça, e vai concluir a peça 52 anos depois. E aí ele teve a maturidade para pegar aquele rascunho e colocar todo no papel. E não só na Alemanha, mas principalmente na Alemanha, quem se interesse pelo chamado Urfaust, o primeiro Fausto, né? O Fausto da juventude, em que ele tinha menos certezas e por isso ele ousava mais no escrever. Tem gente que prefere o Urfaust para a montagem teatral. Bem, essa ideia é alemã e ela fica na Alemanha durante um tempo. Por quê? Veja que o movimento vai até 1780 aproximadamente. E aí acontece um negócio em 1789, a Revolução Francesa. Eu já falei isso antes numa outra aula. É no dia 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, que começa a Idade Contemporânea. Aí você fala, mas como é que eu posso, vivendo no Brasil, no século XXI, em 2020, como é que eu posso ser contemporâneo de uma coisa que aconteceu no final do século XVIII, XIX, XX, pô, tem mais de 200 anos isso. Pois é. A Revolução Francesa, embora você, de vez em quando você olhe um quadro da Revolução Francesa, você vê as pessoas com enxada na mão, com foice, fica até emocionado. Olha o povo lutando. Povo nada. O povo, para variar, foi massa de manobra. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Porque quem tem dinheiro é quem manda. Quem tem dinheiro, manda. Se eu pego meu amigo Zebedeu e falo, Zebedeu, vamos almoçar, eu vou te pagar um almoço. Recebi uma grana aí, estou a fim de
gastar, vamos te pagar um almoço. Cara, vamos naquele restaurante. Não, vamos num restaurante bom. Ele começa a olhar o cardápio, ele vê aqui, olha aqui, vê aqui. Falei, não olha para a coluna da direita, coluna do preço. Eu pago tudo, você escolhe o que tiver do bom e do melhor. Parece que eu estou sendo um monstro de generosidade, não é mesmo? Eu estou mandando. Estou pagando. É o restaurante que eu escolhi e você vai comer o prato que você vai escolher porque eu determinei que você vai escolher do bom e do melhor. Pode pegar o prato mais caro. Ainda que eu seja um monstro de generosidade, eu estou sendo opressivo. Porque quem tem dinheiro, manda. Se está difícil para vocês imaginarem como é que é essa relação, costurem essa relação com a seguinte frase. Enquanto você morar na minha casa, comer da minha comida, você vai obedecer. Já ouviram isso? Eu já. É duro de engolir isso. É bem duro. A burguesia tinha o dinheiro, mas não tinha nada de poder. Nada. Quem mandava era a aristocracia. A burguesia pediu para participar do governo, para participar da assembleia. Não. Aí aconteceu a revolução. A aristocracia não tinha mais como administrar o país. E a burguesia sobe ao poder. Essa burguesia que cria, por conta da primeira Revolução Industrial acontecida na metade do século XVIII e da segunda Revolução Industrial acontecida no começo do século XIX, é essa segunda revolução que vai criar, isso tudo criou a riqueza da burguesia. Essa revolução, a segunda, vai criar um sistema econômico chamado capitalismo. Ouviu falar? Pois é. A religião dominante continuava sendo o cristianismo. Católico ou protestante era o cristianismo. Aí eu pergunto, qual é a classe que está no poder hoje em dia no mundo? Burguesia, né? E qual é o sistema econômico que manda no mundo? Ah, é o capitalismo? Ah, sei. Qual é a religião dominante? Foi o que eu pensei. Entenderam por que a gente é contemporâneo de lá? Pois bem. A aristocracia tinha como sistema artístico naquele momento um exagero do barroco, chamado rococó, que era a futilidade encarnada. Quando a burguesia sobe ao poder e ela precisa lançar mão de um referencial simbólico da arte, ela não pode usar a mesma arte que a aristocracia que ela tinha derrubado. Então, ela não pode se servir do rococó. Ela vai buscar uma outra ideia artística, o neoclassicismo. Neo, novo. Classicismo, oh meu Deus, lá vem de novo, Grécia e Roma. Os ideais, de novo, de Grécia e Roma voltam. Uma outra pegada agora. A gente já sabe fazer, a gente já sabia fazer lá no Renascimento, 300 anos antes. Então, fazer não é o problema. O problema é o significado que isso vai ter. Você vai encontrar muita coluna grega, muita fachada grega, porque é mais limpo. Enquanto o rococó era enfeitado demais, tudo vai ser limpo,
vai ser suave, vai ter pouco enfeite, porque o cidadão burguês não vai se vestir como os aristocratas, não vai usar as mesmas perucas empoadas, né, cobertas de pó de arroz branco, que os aristocratas usavam. A roupa do burguês é mais simples, não existem mais os títulos de nobreza, barão disso, duque daquilo, agora eles se chamam todos cidadão. Cidadão, cidadã. E então, volta Grécia e Roma, você vai ver, por exemplo, a Casa Branca, onde mora o presidente dos Estados Unidos, foi construída mais ou menos nessa época. De cara, ela tem uma colunata grega. Aí você vai olhar a sede do Congresso dos Estados Unidos, chamado Capitólio. Capitólio já é o nome de um prédio romano. Aí você olha aquela cúpula, você vai para Roma e encontra essa mesma cúpula lá. Você vê, tem a igreja de Santa Madalena em Paris, é um templo grego. Você só sabe que é igreja porque está escrito em latim na fachada, igreja de Santa Madalena. Mas é um templo grego, as colunas, o frontão, é tudo grego. Tá? Bem, essa volta aos padrões clássicos, né, do neoclassicismo, isso vai impregnar tudo. Mesmo o teatro, a poesia, o romance, tudo vai ser agora para louvar os heróis da pátria. O cidadão que deu sua vida pelo ideal do Estado. Tudo era o Estado. Foi ficando uma coisa novamente muito engessada. Aí, os jovens filhos de burgueses que começam a ir para as universidades na França, em Paris mesmo, a Sorbonne, ou na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, vão surgindo universidades na Espanha, em Portugal, Coimbra. E esses jovens começam a tomar contato com outras formas de pensar, com gente de outros lugares, com filhos de pessoas muito ricas do Brasil, da Argentina, do Império Turco, da China, da Índia, que vão estudar na Europa. E os caras começam a falar, poxa, então o mundo não é só aquilo, porque a vida do burguês, do jovem burguês, era o rapaz cresce, chega a hora dos estudos, ele vai para a universidade, quando se forma, volta, vai trabalhar nos negócios da família. Até que chega um momento em que vão arrumar uma mulher para ele, que seja condizente com a classe social dele, que seja virgem, e porque somos todos homens de negócio e eu não quero que alguém tenha mexido no meu negócio antes de mim. Tá? A nossa ideia de família surge aí. Por isso que as pessoas falam, não, porque a família burguesa, essa é a família burguesa. Não é a família proletária. A palavra proletário vem de prole. Proletária é que tem muito filho. A família burguesa é aquela que faz o casamento ao qual nós estamos acostumados. Que o pai entra com a noiva e entrega a noiva para o noivo. É uma transferência de propriedade. Ela deixa de ser propriedade do pai, passa a ser propriedade do marido. Ah, Vardy, mas isso é a tradição. Exatamente. Tradição em juridiquês é a última etapa de uma relação comercial. Tradição vem do latim traditio, que significa entrega. Não é assim? Você vai numa loja, compra, você passa no caixa e depois pega o seu pacote ali, passa no caixa, leva um papelzinho lá escrito pago, você entrega lá e ele te entrega a mercadoria. Isso é tradição.
Mas tradição não são os costumes que a gente recebe? Sim, eles foram entregues para nós. Então ele se casa, daí o pai dele se retira dos negócios e ele vai tocar o negócio da família. Vai ter um filho, o filho vai crescer e vai reproduzir a vida dele. Querem uma vida mais monótona? Não tem. Mas esses jovens que estão indo para a universidade começam a ter ideias. E começam a ler outras coisas, a ouvir outras histórias, a querer correr o mundo. Começam a ver que a vida não é só tocar o negócio da família e casar com uma moça que escolheram para você. Essa postura ela não tem um nome a princípio, mas quando eles querem buscar as raízes desse sentimento, isso é um sentimento artístico, falo. Eles querem buscar as raízes desse sentimento, eles olham para trás e eles veem ali o neoclassicismo naquele momento. Antes dele o barroco, que deriva de Grécia e Roma. Antes dele o renascimento, que é o renascimento greco-romano. Aí tem a Idade Média, a gente pula, quando pula a Idade Média, o que tem? Grécia e Roma original. Não é possível. Volta. Quando é que teve um momento que Grécia e Roma não queriam dizer nada? Idade Média. Tá, mas a Idade Média foi quando nasceu a burguesia, que hoje manda. Então vamos pegar a Idade Média antes da burguesia nascer. A Idade Média, raiz. Vamos dizer então a Idade Média antes do surgimento do primeiro Estado Nacional, que é Portugal, que surgiu no século XII. Então, ok, é entre o século VI e o século XII aproximadamente que a gente vai buscar as raízes. Legal. Mas sem Estado Nacional, que nome a gente dá para esse período histórico? Os linguistas franceses já tinham feito esse trabalho. Como, depois da queda de Roma, antes do surgimento dos Estados Nacionais, a Europa era uma terra de ninguém, o que hoje era uma cidade francesa. Depois de um combate passava a ser uma cidade espanhola ou alemã, não dá para você fixar nada. Vou fazer outro chá. Não dá para você criar nada. Perdão, não dá para você criar, não dá para você fixar nada. Tá? O que é que nós tínhamos em comum nessa época? Bom, a Europa Ocidental, toda ela, tinha sido dominada por Roma. Mas Roma não chegava nos lugares e pegava uma terra deserta. Tinha gente morando lá. E eles conquistavam. Essa gente falava algum idioma. Então, quando Roma cai, as pessoas, depois de 100 anos, 200 anos de dominação romana, as pessoas não lembravam mais a língua original e não tinham aprendido direitinho o latim. O que eles tinham era uma mistura. Essa mistura deu nas línguas europeias do Ocidente. Não só nos idiomas nacionais, mas mesmo nos dialetos. Então, quando você fala em toscano, vêneto, siciliano, napolitano, Languedoc, na França, asturiano, leonês, galego, na Espanha, catalão, na Espanha. Quando você fala disso, você está falando desse momento em que as línguas estavam surgindo, as identidades nacionais estavam sendo construídas. Os caras falam, é aí. Porque esse é o momento em que o cara está ali capinando a terra e onde ele mora não é uma cidade, não sabe nem a quem pertence aquilo lá. Tem meia dúzia de casinhas ali, é uma aldeiazinha. O cara está capinando, ele escuta um barulho, ele olha lá longe, vê uma nuvem de fumaça e vindo cavalos. E ele chama o filho, menino, toca o sinal. O sinal não é nem um sino, é uma placa de metal pendurada ali com um martelo lá, o menino bate. Todos os homens
largam o que estão fazendo e vêm ver o que, que é. E o cara que estava com a enxada na mão, ele levanta a enxada, essa enxada acaba de virar uma arma. As mulheres catam os filhos, catam um pão e correm para dentro da igreja, que era, em geral, a construção mais sólida desses aldeamentos. E os caras falam, bom, se vier em paz, a gente recebe em paz. Se vier tentar tomar alguma coisa da gente, vai custar caro. E para esses jovens europeus do século XIX, esse momento tão coração valente é vivo, é forte, é emocional. Eu posso não viver para sempre, mas cada dia tem valor. Não é essa vida acomodada que me espera. Cada dia tem valor. É aí que eles vão se encontrar e aí eles perguntam, tá, mas que idioma se falava nessa época? Pois os linguistas deram a isso o nome de romance. Romance é a língua que não é romana, é derivada da romana, então é romance. Por quê? Porque todas essas línguas tinham em comum o latim, que era a língua de Roma, e mais uma outra. Na Suíça, hoje em dia, se falam 4 idiomas, tem 4 idiomas oficiais. Uma parte da Suíça é italiana, uma parte é francesa, uma parte é alemã, e uma parte fala romanche. O único lugar no mundo em que se fala romanche é ali, que é descendente dessas línguas lá da Idade Média. Então os caras falam, é isso, nós vamos nos espelhar nessa coisa viva que era o período do romance, o período romântico. Tá? Daí eles se auto-intitulam românticos, e aí eles passam a escrever poemas românticos, pinturas românticas, e teatro romântico. O teatro demorou um pouco para aparecer, mas o romantismo já estava nos livros, já estava na pintura. E vai um escritor chamado Victor Hugo, e em 1827, o romantismo já estava pegando desde... ele começa a aparecer por volta entre 1815 e 1820, mais ou menos. Porque começa a aparecer pingado, entende? Não é um grupo forte e coeso, cada um vai fazendo do seu jeito. E a ideia vai se espalhando para outros países da Europa, chega no Brasil, chega na América. E o Victor Hugo escreve uma peça chamada Cromwell, e a peça Cromwell é mais uma peça que ele escreveu. Mas quando ele editou o livro, né, da peça Cromwell, ele escreveu um prefácio, que é conhecido como o prefácio do Cromwell, ou, o prefácio tem um título, ou do sublime e do grotesco. E ele diz que a obra de arte, teatral, no caso, para ser verdadeira, ela precisava ter esses 2 elementos, que são contraditórios. O sublime é mais do que belo, é o que deixa a gente sem fôlego de tão belo que é. E o grotesco é o feio. Vamos lembrar que Victor Hugo foi o cara que escreveu um romance muito famoso chamado Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris é o nome da catedral, Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame quer dizer Nossa Senhora, né? Nossa Dama, Nossa Senhora. Mas aqui no Brasil a gente conhece esse romance com o nome de O Corcunda de Notre-Dame. E eu acho que vários de vocês devem conhecer a versão Disney do Corcunda de Notre-Dame. Que é, claro, é para criança, tem muita água com açúcar. Tem umas versões cinematográficas muito boas. Tá? Deem uma olhada que vocês vão pegar, porque é um papel difícil. Então, assim, teve bons atores que falaram, não, eu quero fazer.
o Corcunda, o Quasímodo, o nome do Corcunda. Aí você pega a história e você percebe que a única pessoa que presta na história é o Corcunda. E ele é grotesco, ele é horroroso, ele é feio que dói, um bibelô de bruxa. Mas que alma, que coração, que caráter, que pureza de pessoa. Tá? Isso é o grotesco e o sublime num personagem só. E aí ele vai e disse, e espalhou para todo mundo. Isso foi em 1827. E ele falou, na próxima peça que eu fizer, eu já vou fazer com esses elementos. Antes do romantismo, o que existia em cena era o teatro neoclássico, né, que ainda tinha herdado algumas coisas do classicismo, né, em termos de versos e tal. E aí ele escreve uma peça chamada Hernani. Hernani, está no roteiro. E ele vai estrear essa peça em 1830. Hernani, na Comédie Française, o principal teatro de Paris. E aí acontece uma coisa que eu acho sensacional, fantástica. Uma parte da plateia, formada por artistas, por críticos, por amigos do Victor Hugo, foi para gostar, foi para defender a peça. Porque eles já sabiam que uma parte do público adepta do classicismo e do neoclassicismo ia para detonar, ia para vaiar. E acontece que começaram as vaias, os assobios, os gritos, os insultos, e começou a porrada dentro do teatro com a peça rolando. E isso daí, os ânimos foram serenados várias vezes e a porradaria recomeçou várias vezes, acabou a peça, os caras foram brigar na rua. Teve tumulto na rua. O nome desse episódio nos livros de história é A Batalha do Hernani. Porque o Victor Hugo colocou em cena, é um melodrama. Melodrama não quer dizer que é meloso, tá? Quer dizer que tem música para reforçar a ação dramática. Guardem isso. Melodrama esse melo vem de melodia. Vocês conhecem isso. O cinema está cheio disso. A novela de televisão está cheia disso. Né? Tem aquele acorde que entra quando o cara vai fazer a revelação bombástica. Eu sou teu pai. Tandandan. Reforça a ação que por si só já é dramática. Daí que vem o melodrama, que é uma coisa que agrada ao público burguês, que não é lá muito chegado em tragédia, porque a tragédia acontece com nobres. E eles querem drama, que acontece com gente como eles. Então, a peça em si não é nenhuma história absurda e tal, mas é uma história de amor com 3 homens apaixonados pela mesma mulher. E o cara de quem ela gosta não é o cara de melhor caráter entre todos, mas é o mais aventureiro. É cafajeste, mas eu gosto dele. Né? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Pois bem, além de Victor Hugo, a gente tem Alexandre Dumas, que é famoso, né, por ter escrito romances românticos maravilhosos, como Os Três Mosqueteiros. Ele é o pai dos Três Mosqueteiros, que deu tão certo que ele escreveu continuações. Você tem Os Três Mosqueteiros, depois tem o Visconde de Bragelonne, depois tem o Máscara de Ferro, e depois tem 20 anos depois. No primeiro romance, o quarto mosqueteiro, D'Artagnan, está chegando em Paris, vindo do interior, para se juntar, para entrar para o exército, né, para entrar para o corpo de mosqueteiros do rei. No último romance, o D'Artagnan, que era o recruta zero lá no primeiro romance, no último ele é o comandante dos mosqueteiros. 20 anos se passaram. E o Dumas também é o cara que escreveu o famoso O Conde de Monte Cristo, que é uma história soberba, já teve inúmeras adaptações para teatro e para cinema.
E eu menciono ali uma peça dele, a Torre de Nesle, que das peças dele é a mais importante. Ele era bom, mas como romancista. E aí tem uma curiosidade. O Alexandre Dumas montou uma verdadeira indústria de romances. Ele contratou gente para escrever, ele dava o plot, né, o enredo, aí os caras saíam escrevendo e ele ia supervisionando, ia aprovando, e ia saindo, e os romances eram assinados por ele. E ganhou muito dinheiro com isso e gastou muito dinheiro também. Esses romances não saíam publicados em livro, eles saíam publicados, o povo amava um negócio chamado folhetim. Esses romances eram publicados em capítulos nos jornais. Então saía aí 1, 2, 3 capítulos por semana. E as pessoas iam acompanhando a história. Por isso você pega um romance do Alexandre Dumas, tem lá capítulo 58, 58 capítulos? É que durou mais de um ano, ou durou quase um ano, saindo um capítulo por vez, que sempre terminava com um gancho. Né, o cara, o que acontecerá com o nosso herói? No próximo capítulo você vira. Já viram alguma coisa assim? Se você juntar melodrama com folhetim, você tem a princípio a radionovela, e quando surge a televisão você tem a telenovela. Folhetim, com um capítulo, né, que você sempre, olha, o que acontecerá no capítulo de amanhã, que é o gancho para você assistir o capítulo do dia seguinte, e melodrama. Histórias carregadas de emoção e reforçadas pela música, que pouco tem de revolucionário. A forma é revolucionária, lá no século XIX. Depois essa fórmula se esgarça, se esvai. Mas não demorou. O romantismo tem aí a vida de vigência dele no teatro, vai de 1830 a 1850. Não que ele foi proibido em 1850, tá? É que surge o rival. E olha só, a peça que inaugura o realismo, tem uma das mais famosas heroínas românticas de todos os tempos. A peça é A Dama das Camélias, escrita por Alexandre Dumas, filho. Sim, o filho do Alexandre Dumas. Fala, ué, por que o filho foi contra o pai? Calma. Primeiro vamos ver por que surgiu o realismo. O romantismo foi proibido? Não, acabei de dizer que não foi proibido. Não precisou. Foi muito mais sacado, não precisou proibir. É assim, que legal esse teu romance. Ele fala que o bom mesmo é sair de casa e correr o mundo, né? Ah, tá. Largar a família. Então, você trouxe esse romance na minha gráfica para eu imprimir na minha editora? Não vai dar. Porque esse romance vai contra os meus valores burgueses. Vou publicar o romance dele, que exalta justamente aquele cara que batalhou para conseguir construir e sustentar a sua família. E você? Que linda, você tem uma peça de teatro? Deixa eu ver. Ah, uma peça de teatro que diz que o bom mesmo é aventurar-se, é ter uma amante em cada lugar. Então, lamento. Não vai dar para a sua peça estrear no meu teatro. No meu teatro vai estrear a peça dela ali, que fala como uma família superou o fantasma do adultério. Os burgueses pagam a conta e eles querem se ver em cena. O modo de vida burguês passa a ser o objeto das peças de teatro, que são apelidadas de peças de tese, porque você discursava bastante para defender alguma tese.
Então, quando um jovem romântico dizia: "Ah, meu amor, eu te conheci num bordel, mas eu sou apaixonado por você e vamos..." Não, não vamos nada. Paga a moça, que é prostituta, você paga a moça, não olha mais para ela, e você vai casar com uma moça que a gente escolher para você. O modo burguês vai prevalecer. E aí entra a história da Dama das Camélias. Ela é uma cortesã, ela não é uma prostituta, mas ela é sustentada por homens que têm casos com ela. Ela, para usar um linguajar da época, ela cede seus favores e os homens pagam as contas dela. Tá? Essa história já rendeu, começa como peça de teatro, mas já virou novela, filme, ópera. La Traviata é a história da Dama das Camélias. A Marguerite Gautier, que usava camélia, uma flor, como um enfeite. E ela vai à ópera de Paris, ao teatro da Opéra de Paris, e aquele binoclinho de olhar para o palco, ela olha para a plateia, porque não tinha luz elétrica, então ficava tudo aceso com candelabros, com velas, e ela olhava para a plateia para ver, escolher a caça. Aí um rapaz, quem é esse rapaz? Vai lá, ela conhece o rapaz, se apaixonam. Ela não tinha um namorado, ela não tinha um homem que a sustentasse, ela era sustentada por vários homens. Mas ela se apaixonou. E ele leva esta moça para conhecer a família no interior, família burguesa. E ela é muito refinada, muito educada, a família adora a Marguerite, e eles oferecem uma recepção para ela, uma festa. É claro que um homem da festa chama o sogrão no canto e fala: essa daí é assim, 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 dá a capivara dela. Ela chama: Marguerite, vem cá. Pois não, senhor, quanto você quer para deixar meu filho em paz? Falou: o senhor está enganado em relação a mim, mas eu o entendo, vou sair da vida de seu filho. E ela some. Quando ele acorda de manhã, ela já não está mais na fazenda, ela foi embora. E ela se escondeu em Paris. Paris era uma das maiores, a maior cidade do mundo, junto com Londres. Ela some em Paris. Passam-se os anos. Os homens que a sustentavam vão mudando de hábitos e começam a formar famílias. E começam a deixar de lado essa vida de dar joias ou sustentar cortesãs. E ela vai ficando pobre. Ela vai vendendo suas joias e ela fica doente. Vamos ver se você adivinha do que ela fica doente. O mal dos românticos, a tuberculose. E ela está já no seu leito de morte, que se dane, tem spoiler minha aula. Ela está no seu leito de morte e a empregada dela, essa empregada é fidelíssima e fica com ela na alegria, parece que está casada com ela, né? Na alegria, na pobreza e tal. Ela fala: senhora, está aí o senhor Armand Duval, que é o rapaz aquele. Guardem esse nome, Armand Duval. E eles se encontram, e fala: mas por que você me abandonou? Porque eu não queria arruinar a sua vida. E ela cometeu, então, em relação a ele, o supremo gesto romântico. Para não prejudicá-lo, ela renunciou ao amor por ele. Mais romântico que isso, impossível. E ela morre. A peça termina com ela morrendo nos braços dele. Você fala: então, mais romântico impossível. Não. Aconteceu alguma coisa aí. Ela era romântica. Só ela. O mundo mudou e ela não. Ela continua a levar a vida que levava. E o mundo, à volta dela, foi mudando. Quando ela morre, é como se dissesse simbolicamente: morreu a última romântica. E aí vocês querem... E essa peça é a peça que inaugura o realismo, porque a realidade acabou com ela. Como é que é o nome do rapaz? Armand Duval. Como é que é o nome do autor? Alexandre Dumas.
A história aconteceu com ele. Ele era o Armand Duval, que perdeu o grande amor da vida dele, etc, etc. Bem realista, né? O realismo vai se estender e a gente pode pegar, como a gente é contemporâneo de tudo que aconteceu no século XIX, você pode pegar o romantismo, o realismo e o que vem em seguida, que é o naturalismo, e tudo isso se encaixa naquilo que a gente assiste hoje, no teatro, no cinema, na televisão. Tudo isso se encaixa. O romantismo teve que mudar. O romantismo era revolucionário demais, tinha o negócio de dar a vida pela pátria, dar a vida pela pátria, não pela causa. Era político, era ousado. Não dá. Só sobrou uma coisa do romantismo: o amor romântico. Por quê? Porque todo mundo entre 15 e 20 anos se apaixona de sofrer de monte. O que dizem os mais velhos? O que dizem os realistas? Às vezes não são nem mais velhos, são realistas. Ah, você é jovem ainda. Você vai ver que a vida é bem diferente. A vida vai te mostrar como é a realidade. Dizem que se você não for romântico aos 20 anos, você é um insensível. Mas se você continuar romântico aos 40, você é burro. Eu já passei dos 40, faz um bocado de tempo. E continuo apostando nos mesmos valores e fazer o quê? É o que a gente tem dificuldade de explicar em casa. O amor romântico, aquele entregar florzinha para a namorada e tal, foi só o que deixaram ficar do romantismo. E, em 1880, um escritor e dramaturgo e um cara acostumado a brigar pelos jornais, um cara chamado Émile Zola, ele publicou, ao longo da década de 1870, publicou uma série de artigos que em 1880 ele reuniu num livro só e publicou. O livro chama-se O Romance Experimental. Este cara vai ser o pai do naturalismo, que é a radicalização do realismo. Tá? Naturalismo é a radicalização do realismo. E fica só com essa informação, porque tem uma série de coisas para dizer aqui, e pelo tempo da aula não vai dar. Então, a gente começou o naturalismo aqui, que não vai matar o realismo. Tá? Vai coexistir com o realismo. Assim como o romantismo não vai ser inteiramente morto pelo realismo. Eles vão coexistir. Ok? A gente vai ver como é que isso acontece na próxima aula, atacando o naturalismo e como é que esse naturalismo deu origem ao Stanislavski. Até lá, pessoal.